Olá, eu sou a Juliana Carandina, executiva comercial da UV, e hoje eu vou trazer para vocês um podcast sobre indiretos, como ser participante da rede Pix através da forma indireta. Eu estou aqui com o Sibélio Serafini e o Jorge Felipe, que são aqui da UV, mas antes de apresentar os meninos, eu quero convidar vocês a se cadastrarem no nosso canal do YouTube, ativa o sininho, ativa as notificações e fica por dentro de tudo que a gente faz para vocês aqui, é um conteúdo muito especial. Então, quero primeiro dar as boas-vindas ao Jorge Felipe, ele é o nosso head de marketing e produto. Jorge, por gentileza, presente-se. Olá, Ju, tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos a esse episódio. Para mim é um prazer aí estar dividindo um pouquinho com vocês de todos os desafios e aprendizados sobre a participação da UV na rede Pix e tirar as principais dúvidas aí do pessoal em relação ao contexto do Pix. Obrigada, Jorge. E Sibélios, nosso CTO. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Sibélio, sou o CTO da UV aqui, responsável pela parte técnica, fazer funcionar os Pix, tanto in e out. Eu sou um dos co-founders também. Então a gente vai explicar um pouco mais sobre como que a participação indireta pode ser importante, pode simplificar seu negócio do que direto também. Então é isso. Boa. Bom, e antes da gente falar sobre todo esse universo, contextualizar o Pix indireto, a gente teve um episódio há algum tempo atrás, né, recente até, falando sobre a virada da chave da UV como instituição de pagamento, né? E é uma coisa importante, a gente vai falar bastante sobre o termo IP aqui. Quando a gente fala IP, a gente está falando sobre a instituição de pagamento, tá? E o Jorge, ele não esteve presente nesse episódio, então eu gostaria, por favor, Jorge, que você falasse pra gente um pouquinho sobre o que significou para você, especialmente que é da área de produtos, viu uma mudança muito grande de tudo que a gente pode fazer. Sobre essa virada de chave da UV como instituição de pagamento. Saiu de fintech e virou IP. Isso aí pra gente foi uma transformação, né? Foi uma virada de chave. Definitivamente é outra empresa. A gente teve aí anos de aprendizado, anos de operando com outros provedores bancários, no modelo BaaS e outros modelos, até a gente ter o potencial e a capacidade e a competência de construir a nossa própria infra e de fato ser um IP regulada e participante direto da rede Pix. O principal para a gente, a principal mudança de chave foi a UV ser dona do próprio destino. Então, a partir do momento que a gente virou uma IP direta, a gente não dependia mais de ninguém. Não dependia mais de nenhum provedor bancário, não dependia mais de PSTIs, não dependia mais da autorização de alguma API, de um parceiro. Então, a gente conseguiu ter acesso, de fato, à fonte, ao Banco Central. E lá a gente consegue inovar na velocidade do Pix. Então, todas as inovações, todas as disrupções que o Banco Central implementa, a gente consegue facilmente colocar para dentro de casa e aprender com isso e disponibilizar para auxiliar os nossos clientes. A gente percebeu, Carandina, que, por incrível que pareça, ser participante Pix, do ponto de vista de produto, de construção de software, é até mais fácil, não no sentido de ser simples, tá, gente? Mas no sentido de ser eficiente do ponto de vista de construção. A gente viu que ao ter vários elementos, vários elos na cadeia, existia muita entropia. E sendo participante direto, a gente conseguiu tirar toda essa entropia do caminho, todas essas cadeias de elos do caminho, para de fato conseguir entregar para os nossos clientes uma conectividade e uma participação na rede Pix muito mais eficiente, muito mais rápida. Então, resumindo a minha fala, tá? A gente ser participante direto da rede Pix foi para a UV uma virada de chave e nos permitiu sermos, de fato, donos do nosso próprio destino. Boa, muito obrigada. E esse fato, então, da UV ter virado uma instituição de pagamento direta é também o motivo da gente estar aqui falando sobre a possibilidade dela fornecer o serviço de Pix para indiretos, né? E então eu gostaria de ouvir de vocês, no ponto de vista de produto, Jorge, o que significa ser um participante indireto da rede Pix? Excelente. Um pouquinho mais de história também, tá? A decisão de ser participante direto não surgiu do nada. Nós, ao longo do ano passado, ao longo da construção da UV, nós olhamos para todas as possibilidades de como ofertar para o nosso cliente a melhor experiência Pix possível. A gente conversou com diversos BaaS, com diversos provedores bancários, nós conversamos aí com diversos PSTIs também, e para a gente ficou muito claro que, tecnicamente,
todos eles tinham limitações. Todos eles não implementavam como o Banco Central estabelecia. Sempre tinha alguma camada que gerava ali uma ineficiência. E a gente tem o objetivo de construir a melhor solução Pix do mercado. E sempre que a gente tinha uma camada na frente, ficava claro para a gente que não seria possível trazer isso para o nosso cliente, porque o máximo que eu poderia me tornar era o teto que esse provedor bancário, esse conector iria me ofertar, iria me oferecer. Então daí surgiu o desejo. Cara, se o mercado não me oferece uma possibilidade eficiente de implementar tudo que o Banco Central estabeleceu como padrão da melhor maneira possível, eu vou construir o meu. Então, para a gente ficou muito transparente essa decisão no final do processo. No começo, não. No começo foram muitos questionamentos. Muitas pessoas, até especialistas, diziam que era impossível. Cara, não vai por aí, isso é impossível, isso é loucura. Não é o melhor caminho, ninguém faz isso. Mas para a gente, ficou claro que, do ponto de vista de eficiência e do ponto de vista de tecnologia, a melhor escolha seria ser participante Pix direto e construir o nosso próprio PSTI. O Rafa comentou disso aí no último episódio, vocês vale a pena o pessoal dar uma olhada e entender um pouco mais, mas a UV de fato é direta de verdade. Então, para a gente tomar essa decisão, foi necessário conhecer o mercado, conversar com todo mundo, avaliar diversas possibilidades e ver que para ofertar a melhor solução Pix do mercado, a melhor experiência Pix em velocidade, em estabilidade, em SLA, a gente não conseguiria se dependesse de um terceiro. Então, por isso surgiu a motivação de fato se tornar um participante direto. Boa. E aí, quando a gente fala, então, sobre ser indireto, o que significa ser indireto, Sibelius, aí também no contexto mais tecnológico? Como você explica isso para as pessoas? Eu posso explicar um pouco, né? Eu acho que toda IP tem diversos requisitos, né? Tanto contábeis, regulatórios, vários relatórios que ela tem que entregar, né? E aí uma coisa legal que o Banco Central fez, ele permite que você entre no Pix de dois jeitos, ou direto ou indireto, né? Direto você teria que ter um data center, teria que ter uma rede de fibra ótica com a rede SFN, que é a rede privada do Banco Central. Você conecta direto no ICON, que é o sistema de mensageria, direto no DICT. Você tem que garantir o SLA que o Banco Central exige, tá? Quando você vai para o nível de indireto, e aí você teria que fazer tudo do zero, tá? Então você teria que implementar tanto o QR Code Pix, você teria que ter todos os certificados que eles exigem, eu acho que dá em torno de 5 até mais certificados. Então é um checklist muito mais extenso, né? A questão de segurança é muito mais estrita, né? Você tem que passar nos testes sozinho, né? Se você está direto, ninguém vai te auxiliar nisso, então é muito mais complicado, tá? Fazer prova sem colar, né? Então tem milhares de conhecimentos ali que teoricamente está no manual, só que na vida real você vai tentar e não vai dar certo de primeira. Então é um projeto bem desafiador, né? O direto. E aí quando você vai para o indireto, o que a gente pensou, né? Qual que é a ideia da UV? Como que a gente provê o mais simples, o mais próximo do Banco Central, então você estaria tão próximo quanto um direto, só que sem o custo do direto, tá? Então você não precisa ter a conta de reserva bancária, por exemplo, você não precisa ter a cabine da SPB, um piloto, que é um custo, né? Você mover dinheiro de um lado para o outro, a gente conseguiria fazer de forma automática. Tem esse caso. Você também teria que ter menos código também do seu lado, você não precisaria codar a parte do QR Code Pix, a gente já tem essa parte. Você tem muito menos certificados, que é um custo anual que você tem que renovar. Exato. Se você não renovar corretamente, você vai parar a sua operação Pix. Atualizar a mensageria também do Pix é uma coisa que tem acontecido bastante. Acho que vai acontecer umas 3, 4 vezes esse ano. E você não precisa se preocupar com esse custo regulatório, né? Então a proposta do indireto da UV é que seja tão eficiente quanto o direto, mas que você tenha muito menos custo, tá? Tanto de infra, né? Você não precisa contratar RFCN, que você teria que contratar 2 fibra óticas, gestão de cloud, gestão de rede, né? Então a ideia é como que a gente provê o mais próximo possível do direto, sem todo o custo que você tem no direto, né? Então toda essa parte de segurança, toda essa parte de conectividade a gente garante para você, tá? Então é uma API muito mais simples, muito mais fácil. E além que você tem a nossa consultoria, que a gente vai te ajudar a passar nos testes homologatórios, que agora são 4, né? Então são 2 testes de DICT, um de funcionalidade e um de carga. E o SPI você tem funcionalidade de carga, e agora você também tem os testes de QR Code e do Pix automático, né?
Então, cada vez mais o Banco Central está adicionando novas coisas, né? Está adicionando Pix parcelado, que vai vir aí, Pix aproximação. Exatamente. E aí, se você não quiser se preocupar com todas essas coisas que o Banco Central vai criando, a gente consegue te ajudar e você consegue entregar isso para os seus clientes finais de uma forma mais rápida, né? Então, a gente lê todos os manuais, faz a parte mais difícil e você fica com a parte mais fácil, né? Que é gerar valor para o cliente final. Perfeito. Então, basicamente, quem está aqui na UV, a ideia é que se conectando na gente, que é direto, tenha esse ecossistema de todos os produtos, né? E todas as funcionalidades, ao invés de ficar procurando um pouquinho de cada canto, né? Então, já consegue trazer esse ecossistema todo dentro da UV, certo? De certa forma, sim, Ju. A grande mudança de paradigma para uma empresa que pensa em ser participante Pix é pensar de fato qual o valor que ela quer entregar para o cliente dela. Se ela quer entregar de fato qual o público que ela quer alcançar, qual a experiência que ela quer buscar. Na UV ficou muito claro que a gente tinha que ser participante direto, porque o nosso foco é o Pix. Então eu não poderia terceirizar para alguém algo que é fundamental do meu negócio. Se o meu negócio é operar Pix com alto desempenho, com alta performance, para milhares de clientes, com milhões de transações todos os dias, eu não posso terceirizar isso para alguém. Eu tenho que tomar conta disso e conhecer de ponta a ponta. Mas para outra empresa, por exemplo, isso não pode ser o core business. Exemplo, tá? Vamos supor que uma IP que tem um aplicativo focado em pessoa física gamer. Exemplo, tá? Um exemplo aqui. Um banco digital para gamers. Talvez o Pix não seja o core business. Talvez o core business seja uma experiência no aplicativo focado, integrado aos principais jogos. Então, vai depender muito do objetivo da sua IP, da sua instituição de pagamento ou da sua IF, a sua instituição financeira, o que é que você quer construir. Outro exemplo também que a gente pode trazer, tá? Vamos supor que você tem uma cooperativa. Talvez o negócio da cooperativa não seja o Pix, o core business, não seja a participação direta da rede Pix. E sim ofertar para o cooperado ali uma linha de crédito, produtos de crédito para poder compor e ajudar o cooperado a crescer. Então, a empresa que é regulada pelo Banco Central e que quer fazer parte da rede Pix, ela tem que avaliar muito bem o que é que ela quer enquanto produto, enquanto negócio, e daí sim decidir como participar direto ou indireto, sabendo que se for direto vai ter todo o desafio tecnológico, regulatório, teste de carga, conhecimento que tem que ser entregue pelo time técnico e também time jurídico, compliance e outras áreas também, mas que é possível também fazer, mas que a sugestão avalie o que é de fato o diferencial do teu negócio. Para a UV era muito claro que o nosso negócio era Pix, mas talvez para uma IP que esteja nos vendo aqui agora, o seu negócio principal é outra coisa e ela pode confiar em um parceiro para operar o Pix para ela. E aí, quem decide ser indireto, conta com todo o apoio da UV, a mentoria do Sibelius exclusiva ali, para passar nos testes é sucesso. Deixa eu aproveitar esse gancho que você falou de algumas empresas, e eu quero entender de vocês aqui, que tipo de empresas que buscam se tornar instituições de pagamento, né? Você deu alguns exemplos aqui de algumas empresas que podem ser. Sibelius, tenho certeza que também já é procurado por algumas empresas para entender como que fez essa mágica toda. Então, quem são as empresas que podem ser instituições de pagamento direta? Quem são as empresas que podem procurar a UV para virar uma IP direta? E eu vou emendar mais uma pergunta para vocês já responderem tudo junto. Por que, então, essas empresas decidem sair do título de empresa, fintech ou qualquer outra coisa que seja, para virar, então, uma instituição de pagamento? Tá certo, posso comentar aí, tá? Até pouco tempo atrás, qualquer empresa poderia fazer parte da rede Pix, poderia, a partir do momento de evolução, se credenciar por meio de um parceiro direto e fazer parte da rede Pix. Só que essa regra mudou. A partir desse ano, já valendo, somente instituições, empresas autorizadas a operar pelo Banco Central podem de fato fazer parte da rede Pix. Para deixar isso mais claro, tá? Todo participante da rede Pix agora tem que ser uma empresa regulada pelo Banco Central. Mas nem toda empresa regulada pelo Banco Central é um participante da rede Pix. Exemplo para ficar um pouco mais claro. Vamos supor que eu tenho uma empresa regulada pelo Banco Central que é uma casa de câmbio. Essa empresa não tem obrigatoriedade de fazer parte da rede Pix. Ela pode fazer parte ou não. Vai ficar a critério do desenho de negócio que essa empresa estabelece. Porém, ela continua sendo uma empresa regulada pelo Banco Central. Agora, se você está construindo um banco digital
ou se você está construindo uma empresa de pagamentos e o Pix é algo importante para os seus clientes, você precisa fazer parte da rede Pix. E aí você tem dois caminhos. Sendo empresa regulada em uma das categorias que o Banco Central permite, desde uma IP, instituição de pagamento, ou um nível maior, que é uma instituição financeira, que são os grandes bancos, ou cooperativa, ou SCD, Sociedade de Crédito Direto, ou outra categoria, você pode escolher e optar entre fazer parte da rede Pix de forma direta, construindo toda a sua conectividade direto com o Banco Central, ou de forma indireta, conectando-se com algum parceiro. Então, resumindo aí, quem é que pode fazer parte, tá? Então, pode fazer parte da rede Pix a partir desse ano, desde esse ano, somente empresas que são reguladas, que são autorizadas a funcionar pelo Banco Central. E cada vez mais o Banco Central está exigindo maior profissionalismo e maior competência dessas empresas. Eu vou deixar para o Sibelius complementar um pouquinho mais sobre essa parte de competência e regulatória, que é importante também que toda IP que esteja nos ouvindo aí consiga entender e aplicar no seu negócio. Acho que comentando, né, outras empresas que têm que virar, algumas empresas têm que virar em instituição de pagamentos, né? Então, se a empresa está muito grande, se ela está transacionando muito, então, uma decisão de negócio, em algum momento o Banco Central vai pedir para ela comprar licença mesmo, né? Então, se você estiver muito grande, a partir de tal volumetria, você tem que ter a licença do Banco Central. E aí nem todo mundo quer ter a licença, porque sabe que também a licença não tem todo esse custo regulatório, né? Então, se você não quer ter tanto custo regulatório, quer entregar rápido a sua IP, se você é obrigado a ter IP ou não, então talvez o melhor caminho seja ser indireto mesmo, tá? Então, você pode começar ou operando uma conta única, que não é o ideal, ou operando como um BaaS, Bank as a Service, e aí evoluindo de Bank as a Service para indireto, para justamente você ter mais controles, tá? No BaaS você não tem todos os controles, como aprovar conta, quais clientes você quer, questão de risco. Você também não tem um controle de limite, né, que é uma das coisas que você controla o risco, né, que é uma das coisas que o Banco Central exige bastante, que você tem esse controle. E quando você vira indireto, para o seu cliente final, não tem diferença entre ser direto e indireto. E se um cliente final, se você é indireto, seu cliente final não vê quem é o seu direto. Então, para ele, você é uma IP e ele não sabe como que você está operando, é só como que você se conecta no ICON e no DICT, né? Então, ou seja, super por trás dos panos, é bem, por trás das cortinas mesmo, quase, né? Trabalho de back-office. É bem white label mesmo, né? Então é bem... Então, ele não vai saber se você está sendo direto ou indireto. Para ele é relevante, para o seu cliente final é relevante. Para você, talvez, se você tiver um bom parceiro, vai ser relevante, porque você não vai ter problema de escalabilidade, entre outros problemas que podem acontecer, tá? Então, escolher o participante direto é super importante também. Isso. Porque ele pode fazer você crescer junto ou não, tá? Então, o que a gente tem feito aqui na UV é evoluir o nosso produto de indireto em conjunto com os parceiros que a gente tem, tá? Que é uma coisa constante, né? Não é uma coisa estática que está pronto, não vai evoluir, a gente sempre vê caminhos de melhora, né? Então, acho que esse é um ponto. Exatamente. E aí, todo IP, tanto direto e indireto, agora tem um capital prudencial mínimo, que é 5 milhões, né? Então, por isso que bastante gente não vira IP, porque é um dinheiro que você tem que deixar parado. Integralizado, tá? Então, o que é esse dinheiro, tá? Esse dinheiro é como se fosse um lastro. Então, o Banco Central, se você quiser movimentar tanto de dinheiro de outros clientes, você tem que ter um dinheiro seu para garantir a estabilidade financeira, né? E aí você tem que também emitir diversos relatórios para garantir que o dinheiro está lá, tá? Então, todo mundo que tem uma conta em algum banco, pelo menos em algum IP, esse dinheiro está numa conta no Banco Central, e o Banco Central valida que o seu dinheiro está lá sempre, tá? Então, o seu dinheiro também não está na UV, está numa conta do Banco Central, está seguro, a gente não pode tocar, tá? Se a gente tocar, a gente vai preso. E já era, né? Então, exatamente. Então, acho que é isso, né? Exato. E aí depende do que você quer ofertar ou não, tá? Tanto no Pix, tem N escolhas, tá? Então, quando você adere ao Pix, você tem o processo de homologatório do Banco Central do Pix, você tem N coisas que você pode ofertar ou não, tá? Você pode ofertar o QR Code estático, ou dinâmico, ou saque, ou troco, ou qual das 4 jornadas Pix automático, tá? Então, alguém te ajudar nesse momento, quais jornadas você quer oferecer para o seu cliente final, pode também fazer toda a diferença para você simplificar ou não o seu projeto, tá? Então, você pediu para o Banco Central que você quer aquilo e vai te cobrar daquilo, tá? Então, pode ser mais difícil ou menos difícil, baseado no que você precisa para o seu modelo de negócio, né? Exatamente. Complementando a fala do Sibelius aí, é muito importante também que as IPs elas tenham consciência da missão regulatória que elas possuem.
a partir desse ano, uma série de normativas mudaram. O Banco Central já havia avisado desde o ano passado e esse ano entrou em prática uma série de mudanças. Então, uma mais recente que aconteceu no mês de julho, inclusive, foi a obrigatoriedade do envio dos CADOCs, CCS e outros relatórios para o Banco Central. Então, tem uma parte aí de conectividade para a parte regulatória e jurídica que as IPs ou as IFs, ou enfim, as empresas conforme seu nível de operação têm que enviar para o Banco Central diariamente. Até então isso não era obrigatório. E como o Sibelius falou também, o capital prudencial mínimo. Além disso, né, o capital de salvaguarda mínimo que fica como lastro das operações dessa empresa que é regulada pelo Banco Central. Além disso também, o Banco Central exige uma série de políticas anti-lavagem de dinheiro, contra o financiamento ao terrorismo, políticas de abertura de conta, políticas de encerramento de conta, uma série de políticas, QIC, QIP, ou seja, é importante que o participante indireto também tenha essa consciência, que não é só realizar conectividade, tem uma série de tarefas de cunho legal, jurídico, contábil, que ele tem que construir na sua empresa, desde coisas simples, tá? Há um canal de ouvidoria, há uma documentação pública de como abrir conta, de termos de uso, das políticas de tarifas, de onde pode cobrar, onde não pode. Então é muito importante que, para além da parte de conectividade, as empresas que queiram fazer parte da rede Pix ou que já fazem, busquem cumprir também todas as exigências do ponto de vista regulatório, contábil e jurídico do Banco Central. Eu acho muito legal que todas as conversas que a gente tem com os clientes, o Rafael, né, o nosso cofundador, ele traz uma fala que ele fala, olha quão especial é isso que você está fazendo, né, o poder de movimentar dinheiro, isso é muito especial. E aí tem aquela frase do, quem é mais nerd aqui vai saber, né, do tio Ben do Homem-Aranha, que ele fala que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exatamente. Então, é clássica, né? Então, entender que tem grandes responsabilidades, sim, né, o seu chefe vira o Banco Central e ele é um chefe que vai te cobrar de tudo isso, é muito importante essas partes de auditorias, de estar alinhado. E por isso a escolha de um bom participante como seu direto, né? Como quem vai fornecer isso para você através disso. Então, vou aproveitar esse momento e falar da UV como o participante que vai ser ali o direto por trás desses indiretos. Quem vem com a UV tem direito a usar todos os produtos que a gente tem hoje na carteira. E aí, discorram sobre esses produtos velhos aí, tem o Pix automático que está a 1000, você falou um pouco dele. Então, ser participante indireto através da UV te proporciona poder usar o que aqui da UV? Você consegue fazer tudo que a UV consegue fazer também, tá? Então, a nossa ideia, a gente investiu bastante tempo, né, construindo todos esses produtos, né? Então, tudo que a UV consegue fazer, você conseguiria também, tá? Então, split, Pix in, Pix out, refund. Tem toda uma parte de relatórios também, né? Acho que é importante também você ter relatório. Pix, também é importante. Gestão de chave Pix, toda essa questão de DICT, MED, infrações, marcação de fraude, todas essas funcionalidades que tem no DICT, no ICON, você tem acesso, tá? Consulta de extrato, conciliação bancária. Então, tudo isso que você teria acesso direto, você tem no indireto também. Então, você não acaba perdendo nada, você só ganha com menos custo, né? Então, QR Code, N tipo de QR Code, location, exatamente. QR Code impresso, Pix automático, as 4 jornadas. Então, tudo que a gente tem, que a gente consegue oferecer para os nossos clientes finais, você consegue oferecer para os seus clientes também, tá? Bacana. Exatamente. Vale a pena complementar também, Ju, que além da parte da conectividade Pix, que é o mais importante, então tudo que o Sibelius comentou aí, também tem toda a parte de relatório que a gente também tem esses produtos de maneira modular para o cliente. O que a UV oferece? Está sendo bem prático. Então, a gente oferece a conectividade e toda a parte operacional da rede Pix. Então você consegue fazer parte da rede Pix por meio da UV. E além disso também, todos os módulos de relatório, CADOC, CCS, para que você consiga extrair isso e apresentar com base no seu análise contábil, seus contadores, seu financeiro e tudo mais. Então a gente consegue extrair isso para poder direcionar para você. E aí, olhando agora do outro ponto de vista, né? Além disso, o que é que precisaria-se uma empresa para poder operar de fato o Pix? Eu acho que o mais importante elemento nesse contexto é o core bancário.
O que é o core bancário, tá? Boa. E aí, o Sibeli também pode comentar um pouco mais. O core bancário é o software que vai operacionalizar toda a gestão da sua instituição de pagamento. Então, o mais importante do core bancário é o ledger, o dinheiro que entrou, o dinheiro que saiu, a contabilidade disso tudo. Mas para além disso, você tem que ter a gestão de contas, gestão de limites, gestão de clientes, gestão de QICs, enfim, uma série de informações que o seu core bancário precisa processar e atender. Então, uma coisa que é muito importante para operar como um banco digital, como uma fintech, como um provedor de soluções de pagamento, para além do que a gente te oferece, que a Uvi pode te ajudar, que é a parte de conectividade, a parte dos relatórios, a parte de automatizar muito disso, você precisa ter também um core bancário que é fundamental para a tua operação. Eu acho que a ideia da Uvi também, a gente fez um core bancário, a gente está evoluindo o nosso core bancário para ficar mais rápido, e a ideia é prover esse core bancário da Uvi também para você conseguir usar como se fosse white label, como se fosse para você, tá? Então a gente está nesse processo de evoluir o core bancário para ficar genérico, para conseguir qualquer indireto usar ele também, mas a gente também tem alguns parceiros de core bancário que você já conseguiria plugar na nossa API de indireto, né? Então ficaria um fluxo até mais fácil. Exatamente. Então, se você não tem core bancário, a gente consegue indicar alguns core bancários parceiros que já estão integrados com a gente, e mais pra frente você vai conseguir usar até o próprio da Uvi, tá? Mas não quer dizer que você tenha que usar o core bancário da Uvi, você pode usar qualquer core bancário, né? É uma solução bem modular, né? Exatamente. Isso é muito legal quando a gente vai falar da Uvi aí também, depois a gente fala um pouco sobre esse manifesto todo da Uvi, de particularidades que a gente tem, que são bem positivas para o cliente, né? Do porquê escolher a gente. Mas antes eu quero passar com vocês um checklist. Então, vocês falaram bastante coisa aí, tanto do core quanto... Então, assim, vamos falar do checklist para quem quer ser um participante indireto, passo a passo, para se tornar um. A gente tem core bancário, a gente tem testes do Bacen. Então, estrutura pra gente aí, quem quer chegar aqui na Uvi agora para se tornar indireto, qual que é esse passo a passo? Excelente. Quer comentar, Silvio? Acho que o primeiro passo, né, você tem que pedir a licença para o Banco Central, aí tem um passo extenso lá, modelo de negócio, bastante coisa, né? Então, primeiro o Banco Central vai ver se ele aprova você ou não. Então, tem um mega due diligence, tanto da empresa em si, tanto dos sócios, né? Quem são os sócios, investidores, da onde que veio, por que você quer ser IP ou não, né? Exatamente. O Banco Central é bem criterioso nisso, né? Não é qualquer um que ele vai aceitar. A régua tá alta. Então, tendo o selo do Banco Central, quer dizer que você passou nesse crivo, né? Aí depois disso, ele vai te dar, você passou, você é uma IP aprovado, você tem tanto tempo, aí você pode decidir se adere ao Pix ou não. A gente está assumindo que você quer aderir ao Pix, né? Porque o Pix é incrível, né? Exatamente. Acho que você ser uma IP e não ter o Pix eu acho meio estranho, né? Não sei. Acho que o Pix é uma das partes mais legais de ser uma IP, né? De ter essa oportunidade. E aí quando você tem o processo de adesão do Pix, você escolhe lá qual modalidade você quer, se vai ter conta PJ ou conta PF. Cada coisa que você pede tem alguns requisitos a mais, tá? Então, se você quiser só PF, só PJ, na verdade, você não tem que fazer um app. Se você tiver PF, você tem que fazer um app. Talvez se você escolher PF, você também tem que fazer o Open Finance. Se for só PJ, você não tem que fazer o Open Finance. Então, tem N coisas que você vai pedindo e aí o Banco Central vai te exigir uma contrapartida, tá? Então, é bem importante você entender quais tipos de clientes você quer atender. E é claro que depois você pode mudar isso também, tá? Então você pode começar indireto, depois indireto. Você pode começar só PJ e depois PF. E aí o Banco Central vai começar a te exigir mais coisa. Então você vai, na parte da adesão do Pix, você vai fazer isso e aí você vai ter um tempo para conseguir integrar com o Pix, né? Então você tem que pensar bem nisso. Que talvez pode ser um curso, pode ser um prazo muito curto se você não estiver preparado, tá? Acho que é questão de 4, 5 meses, assim. E aí você pode prorrogar uma vez. Uhum. E aí se você prorrogar uma vez e não passar nos testes homologatórios nesse período, acho que você volta para a fila lá, você fica algum tempo sem poder testar de novo, tá? Então você fica, acho que 3, 6 meses ou até um ano de castigo lá porque você não passou, tá? E aí os testes homologatórios, cada um deles você tem 3 chances de passar, tá? Então, se você falhar as 3 vezes, você também fica um tempo sem poder passar de novo. Então, dependendo, tempo é dinheiro, né? Então, se você tiver um parceiro ruim ou se você não tiver a tecnologia pronta para passar nesses testes, nessas 3 vezes, então pode ser bem problemático, bem ruim para o seu modelo de negócio, porque você não vai operar o Pix, tá?
Ou seja... Então essa parte é bem importante, né? Dos testes homologatórios, levar bem a sério isso, tá? O Banco Central nesse processo vai te pedindo vários documentos, e aí cada hora você vai ter que registrar alguma coisa no NICAD, Altran. Protocolo. O Banco Central tem um monte de sistemas, BC Correios, e aí cada dia você vai aprendendo alguma coisa nova, e a gente pode te auxiliar quais são os sistemas e onde você tem que olhar para você não atrasar algum documento, tá? Então tem N coisas que pode acontecer, que pode dar errado, e a nossa ideia é com que a gente ajuda você a dar menos errado, errar menos que a gente errou, né? Então acho que esse é o nosso papel, e fazer você passar no teste também, tá? Então a gente precisa que você passe no teste pra gente conseguir continuar o projeto, né? Exato, então a importância até do que o Jorge falou de ter a possibilidade de ser modular, né? Você não precisa começar com todos os produtos de uma vez, e aí você também trouxe, né, Sibelius, essa parte de escolher os testes que você quer passar, né? Eu tenho um professor, quando eu estava estudando pro CFE, que ele falou para mim, escolha suas batalhas. E eu acho que é uma frase que eu levo para a vida, professor Pablo, um beijo para você, que escolha suas batalhas de qual Pix você quer passar, então, nesse momento, né? E a UV, ela pode te auxiliar nisso, então, inclusive, gostaria que vocês falassem, né, Sibelius, enquanto a gente passou por esse processo de se tornar uma instituição de pagamento direta, todo o time técnico aqui, todo o nosso time de engenheiros, de devs, eles trabalharam no UV Tester, é isso, né? É isso. O UV Tester, ele é um site, ele é open source para que vocês que estão se preparando para tornarem-se participantes da Rede Pix possam utilizar para fazer os testes. Então, Sibelius, fala um pouquinho mais do UV Tester, de como as pessoas podem utilizar e que testes é possível de fazer. Tá bom. O Banco Central ele tem uma coisa que ele chama de Pix Tester, né? Só que o Pix Tester ele não é completo, né? Ele não tem tudo. Você não consegue fazer sozinho tudo nele, né? Mas é uma ideia genial do Banco Central e ajuda mesmo, ele vai te guiando nos testes. Acho que de QR Code você deve ter uns 70 testes e Pix automático mais uns 70. Então é bastante teste mesmo que você tem que passar para garantir que a sua implementação está correta, tá? E aí o que a gente fez, né? A gente tem alguns grupos de WhatsApp e você tem que ficar pedindo Pix e homologação para as outras instituições, né? Então a gente fez um site, né, o UV Tester, e aí com ele você consegue fazer Pix tanto da UV, de algumas contas da UV para suas contas, tanto das suas contas para a UV, e aí você consegue testar, tanto receber e pagar Pix, sem precisar de outro participante, sem precisar pedir no grupo, né? Então, quando a gente estava fazendo esse teste, foi bem difícil achar quem que conseguia testar ou não com você, né? Porque todo mundo que já passou no teste não quer ficar fazendo o teste de novo. Então, a gente subiu isso na nossa infra de homologação para você conseguir fazer esse teste sem precisar de ninguém, né? Então, acho que o VTester está sendo usado por provavelmente todas as IPs, assim, todos os bancos que vocês conhecem, famosos, usam o VTester, é até estranho, né? Mas ninguém pensou nisso antes, né? O que eu acho estranho. Então, o Pix já tem... acho que 2, 3 anos, ninguém fez isso. A gente viu que era um problema, a gente resolveu fazer isso. E é o mais legal que todo mundo está usando a gente, e é legal que todo mundo testou a nossa implementação, né? Então a gente garante que a nossa implementação está correta, porque toda hora tem gente usando a nossa implementação e testando. Foi uma coisa incrível, tá? Então a gente testou bastante a homologação, e a gente já testou muito também ela em produção, tá? Todos os casos, edge case, tudo que você não aprende a homologação, a gente já pegou em produção, já está corrigido, já está ótimo, já está tudo certinho, tá? Então nossa implementação está realmente battle tested, a gente tem milhares de testes automatizados, tá? Então a UV é uma empresa muito tech mesmo, tá? Eu acho que a gente sempre foi muito mais tecnológica do que fintech, era mais uma tech fin do que uma fintech, focou muito mais em tecnologia mesmo, a gente foi sempre muito mais forte em tecnologia do que na parte da fintech, agora os dois estão fortes, eu diria, né? Uhum. Mas a gente usa muito essa parte de tech para automatizar tudo que a gente tem, tá? Então, todas as nossas soluções, toda a nossa arquitetura do Pix direto, do Pix indireto, é bem sofisticado para ser muito rápido, tá? Um dos requisitos que o Banco Central tem, que talvez é o requisito mais difícil, é que você tem 200 milissegundos para dizer se você aceita ou não um Pix, tá? Então, se você tem 200 milissegundos é nada, tá? É muito rápido, tá? Então, você tem 200 milissegundos para dizer se você aceita ou não o Pix. Então, tem alguns checks que você tem que realizar. Primeiro, se a conta está aberta ou não, se é um cliente seu ou não, se a conta está aberta, se a conta está bloqueada ou não. Se for um QR Code, se for um pagamento de QR Code, você tem que ver se o QR Code está pago ou não para você não duplicar. Então, você tem que fazer tudo isso em 200 milissegundos, tá? E aí, nossa implementação de indireto tem um overhead bem baixo, tá? Nossa implementação deve ter 30 milissegundos. Então, você ainda tem 170 milissegundos ou até mais
que é o que a gente tem feito para você conseguir responder isso. Então a ideia é que a gente tenha quase zero overhead da UV para você conseguir responder esse Pix rápido, tá? Então isso é super importante. Não sei, já teve um pagamento que você enviou para uma instituição e ele voltou, foi rejeitado, quer dizer que a instituição naquele momento não conseguiu responder em 200 milissegundos, tá? Uau! Então é bem difícil Então mesmo. vou aproveitar esse gancho, que piscou, já passou 200 milissegundos. E aí eu quero entender, além dessa... A gente proporciona essa velocidade toda para os nossos clientes. Jorge, conta para mim, conta para quem está assistindo, na verdade, aqui, quais as vantagens, então, de trazer a UV e toda essa infraestrutura que a gente tem para o participante indireto? Ótima pergunta. Tangibilizando, assim. Ótima pergunta. Só comentando aí, a gente vai colocar o link do Pix Tester, do UV Tester, Boa. aqui nos comentários para vocês poderem testar. Quem tiver interesse, enfim, conhecer, pode ficar à vontade. Respondendo sua pergunta, quais são os ganhos, né? Quais são os benefícios que a empresa possui ao fazer parte e escolher a UV como participante indireto dela para operar a rede Pix? O primeiro ponto, que eu acredito que é o fundamental, é o ganho de tempo, a produtividade. Como o Sibelius falou agora há pouco, o tempo é dinheiro. Então, às vezes, uma empresa não tem a condição ou time para poder separar um time técnico experiente, deixar esse time técnico ali 1 ano ou 8 meses para desenvolver toda a conectividade necessária, e mesmo assim tem a grande chance de talvez não conseguir passar nos testes. Então isso é muito arriscado. Pode acontecer com algumas IPs, o que a gente já viu no mercado. Uma IP que conseguiu a licença, ela aplicou para ser participante da rede Pix como indireto, não exerceu e não avançou nos testes, o prazo expirou e essa IP ficou na geladeira. Vai esperar aí 1 ano com toda a missão regulatória, com toda a missão jurídica que tem que continuar tendo, porém não vai conseguir fazer parte da rede Pix. Então talvez o produto que aquela IP queria lançar, baseado no Pix, vai ter que ficar congelado durante esse período. Então, tempo é dinheiro. Se você quiser implementar de maneira eficiente, de maneira rápida, com o suporte necessário, de quem já aplicou e já conseguiu a participação na rede Pix, conte com a UV para isso. Esse é o primeiro benefício. Você tem uma velocidade de implementação muito grande. Segundo benefício, Juliana, o SLA, a estabilidade. A operação da rede Pix não é fácil, porque é real time. Então, não pode ficar fora do ar. Tem que ser, como o Sibelius pontuou agora há pouco, muito rápido, muito eficiente e muito estável. Então, com a UV, a gente busca ter o melhor SLA do mercado. Isso muito fruto do nosso investimento na própria infra de data center. Então, a UV hoje tem a sua própria infra de data center para poder ofertar uma conectividade física de fato com o Banco Central. Isso são poucas IPs que possuem. A grande maioria utiliza cloud, terceiros que, enfim, tem uma conectividade um pouco mais demorada. A gente consegue proporcionar isso de maneira direta para justamente garantir o SLA. Outra coisa também que influencia muito na estabilidade é a quantidade de intermediários que existem nesse meio do caminho. A gente costuma brincar que na UV nós somos participantes Pix direto de verdade, porque algumas outras instituições de pagamento, algumas outras empresas reguladas pelo Banco Central são participantes direto do Pix, porém tem um intermediário que são os PSTIs, que ficaram muito famosos agora recentemente devido ao ataque hacker que corrompeu aí e desviou algumas centenas de milhões de reais. Então o ataque foi feito justamente em um PSTI, um provedor de tecnologia homologado pelo Banco Central, que tem uma função muito importante, muito legal, porém que por vezes pode ser um gargalo para o teu negócio. Então a gente entende também que quanto menos camadas, melhor é e mais eficiente vai ser. Então a UV construiu o próprio PSTI, nossa conectividade não depende de terceiros, para poder realmente garantir e operar com esse SLA, esse nível de estabilidade muito grande. Então, resumindo aqui em 3 grandes tópicos, tá? Por que faz sentido você que já é participante Pix ou que está começando agora a aplicar para ser uma empresa regulada e quer ser participante da rede Pix, conversar com a UV. Primeiro grande tópico, velocidade. Com a gente você vai conseguir ter isso de maneira rápida. Segundo grande tópico, você vai ter estabilidade. Você vai ter aí segurança e SLA. Então, isso é fundamental na sua operação. E o terceiro ponto também, como a gente já comentou,
você vai ter a tecnologia de quem já fez esse processo, já quem já conseguiu ser direto e quem consegue te fornecer isso, os principais caminhos para que você consiga também implementar do seu lado. Muito obrigada. E aí, pensando... Você quer complementar mais algum ponto, Sibelius? Acho que um ponto é que a gente fez tudo do falou. zero, né? Então, se você está cansado de legado, a UV é a melhor solução. Porque tem muita coisa, tem muito software velho, tá? Muita coisa legada. Então, se está cansado desses softwares velhos e que causam problema de estabilidade, que tem alguns bugs bizarros, então... Acho que a solução da UV é ótima, porque a gente tem zero legado, é um código super novo. Então acho que... E aí a gente, no final, fazer do zero, a gente entende, tem um mega know-how de fato, como que funciona de fato, tá? Então os nossos engenheiros entendem realmente como funciona no baixo nível ali, no detalhe da mensageria ISO 2022, XML, qualquer coisa que você perguntar no detalhe do detalhe, a gente vai saber te responder na cabeça aqui, não precisa nem pesquisar, não precisa de ChatGPT, então tem tudo isso. Maravilha, ou seja, direto de verdade e nossos engenheiros aqui, pessoal que leu toda a regra do Banco Central, que isso é verdade, vocês leram de cabo a rabo tudo que o Banco Central disponibiliza, todo mundo lê e escreve tudo, né? Correto. Exatamente. Bom, então para todo mundo que ouviu sobre como ser um participante indireto e adorou a UV, está em homologação, está aplicando para ser uma empresa, super compreendeu. Aí agora a gente tem os outros players também do mercado, que a gente já consulta ali, inclusive, primeira pergunta, é possível a gente já consultar direto no Banco Central quem é participante e se é direto ou indireto, né? Como que a gente faz isso, Jorge? Tranquilo. Sim, é possível consultar, tá? Para você descobrir se sua empresa ela é regulada pelo Banco Central, primeiro ponto. Se ela tem um nível de regulação do Bacen e se ela é participante da rede Pix, basta ir no Google pesquisar instituições de pagamento, instituições autorizadas pelo Banco Central. Você vai encontrar o link lá do Bacen, onde é possível você pesquisar por alguma instituição específica. Então, desde pesquisar com CNPJ ou pesquisar pelo nome da instituição. E também tem um arquivo PDF que o Bacen atualiza diariamente sobre os participantes da rede Pix, que você consegue clicar para conseguir ver todos os participantes da rede Pix e o nível de regulação que eles têm e qual o nível de participação que eles possuem. Então você vai ver lá os principais bancos do Brasil, diversas cooperativas, a UV também está lá, e você consegue ver lá quem é participante indireto, quem é participante direto, qual a data que ele entrou e tudo mais. Então você consegue acompanhar isso também. E se você quiser saber se uma empresa é participante direto ou indireto, basta ir nesse site do Banco Central, pesquisar pela empresa, pela instituição, ir no detalhe dela, e lá você vai ter a aba Informações Pix. E nessa aba Informações Pix vai estar lá descrito se ela é participante direto da rede Pix ou se ela utiliza algum provedor e é indireto. Novamente, tá, gente? Não muda nada para o cliente final se uma empresa é direto ou indireto. O que muda muito é no produto e no objetivo de negócio que aquela empresa possui. Então, você consegue consultar dessas formas, Juliana, se uma empresa faz parte da rede Pix ou se ela é regulada pelo Banco Central de fato. Perfeito. Inclusive, se a empresa atua de forma indireta do Pix, não dá para saber quem é a participante direta, certo? O Banco Central só fala que é indireto. Então, essa é uma segurança muito grande do que a gente vem falando para vocês, tá? Na realidade, consegue ver, tá? É possível ver, mas assim, o consumidor final, o cliente final não vai se preocupar com isso. Mas o direto tem responsabilidade também, tá, gente? Não é só fornecimento de tecnologia. Ele tem um papel aí de garantir o lastro também junto ao participante indireto, tem que garantir ali as principais políticas de evitar a lavagem de dinheiro, de anti-lavagem de dinheiro, anti-financiamento do terrorismo, os bons, minimamente, né, as boas práticas de QIC e tudo mais. Então isso também é papel do indireto, orientar seu indireto a tomar esses cuidados e operar da maneira mais correta possível. Perfeito. Então, quem está ali entrando nesse mundo agora, está em homologação, já entendeu como funciona. Quem já é um participante indireto hoje, então consta ali como indireto, e já está rodando com algum outro player, porém gostou de tudo que ouviu aqui, quer conhecer um pouco mais da UV e deseja mudar. Sibelius, como que é esse processo para uma participante já atual indireta, que roda em algum outro banco, migrar para a UV? É simples? Por que ela é um pouco mais fácil, às vezes, por já ter o core bancário, mas tem que pedir alguma mudança? Então, fala pra gente como que é esse processo, por favor.
A gente pode comentar, né? Uma coisa legal que a gente tem da nossa solução de direto é um ambiente sandbox também. Então você consegue testar até sem ter ISPB. Então para quem tem core bancário e quiser integrar com a UV, dá para integrar sem ter o ISPB, sem ter a homologação do Banco Central, que é uma delimitação de vários players que só consegue integrar quem tem o ISPB, quem já é um participante que está em homologação. Então isso daí é uma coisa legal. Então daria para você testar a solução de indireto da UV tecnicamente antes de realmente assinar o contrato com a gente, que é uma coisa que raro você conseguir com alguém. Então a gente tem essa flexibilidade, né? Acho que todo mundo tem um contrato meio difícil, né, de parceria, né? Você só consegue ver as APIs depois de fechar o contrato. No nosso caso, a gente quer que você teste as APIs antes e toda a solução antes para você ver se realmente é o que você está procurando, se vai atender você tecnicamente, para a gente evoluir para o seu caso. Depois disso, se fizer sentido você migrar para a UV, né, ou por questões de custo, ou por questões de qualidade técnica, ou pelos dois. Ou porque a gente é incrível. Então, devido às soluções que a gente consegue disponibilizar que os outros players não conseguem. Então, o próximo passo seria a gente assinar um contrato, envia para o Banco Central, e aí nisso a gente faz a gente manda uma mensageria, né, para o Banco Central, o REDA, acho que é 21 ou REDA 14, e a gente diz que agora você vai virar o nosso participante indireto, tá? Então a gente vai fazer alguns testes de homologação primeiro, dando tudo certo, passando nos testes homologatórios de homologação, dando tudo certo, a gente pode ir para a produção, tá? Então é um processo diria que bem tranquilo. Então você primeiro realmente valida a parte técnica, deu certo, a gente testa a homologação com o seu ISPB. A gente sobe um ambiente para você de infra, né? Então toda a infra de indireto, a gente sobe uma infra para cada indireto também. Então esse é um ponto, você tem uma infra apartada. Para você não especial. Uma infra apartada somente para você também, em segurança, só você tem acesso, para não ter risco, tanto a parte de segurança, para ser mais performático também, tá? Então sua volumetria não vai impactar a volumetria da UV, não vai impactar a volumetria de outros indiretos também, tá? Então sua volumetria só tá numa raia só, tá? Então você tem um pedacinho só seu, tá? Então eu diria que é bem simples. Você integrou na UV, deu tudo certo a homologação, a gente pode ir para produção e segue a vida, né? Eu acho que é isso. Exatamente. Tem a parte protocolar no Banco Central e tudo mais, mas que aí também a gente tem um apoio jurídico muito bom que pode orientar e ajudar. Mas hoje, como o Sibelius comentou, né, é um processo que é muito amigo do desenvolvimento, é muito fácil de ser desenvolvido pela própria cultura e pensamento da UV, que é uma cultura de priorizar a tecnologia. Então, eu não vou cobrar de um indireto que quer fazer parceria conosco, que ele assine um contrato para poder ver a API. Pelo contrário, eu vou já dar a API para ele, cara, olha aí, testa, vê o que você acha, e a gente vai conversando. A gente quer ter o cliente pela competência, Ju, e não ter o cliente por alguma trava em contrato, ou por alguma trava uma letra miúda. Isso não é da cultura da UV, tanto é que a gente, nosso pensamento de toda a parceria com os indiretos, é uma pensaria muito ganha-ganha, de que realmente conquistar pela competência. Ele não tem nenhum tipo de trava, nenhum tipo de multa. Ele vai ser cliente da UV pela competência e pelo diferencial que a gente entrega. E não por nenhuma amarra que possa ocorrer ou possa ser executada. Ou seja, isso é um diferencial bem grande de mercado, né? Porque quando a gente vai atrás de outros players, os contratos, eles são bem rígidos quando a gente fala com relação a prazo, né, em relação a manter-se ali naquela instituição, ou no caso de um cancelamento, então você geralmente tem prazos bem longos, até porque a decisão de se tornar uma instituição de pagamento e essa escolha do player direto, ela é uma decisão que deve ser tomada com calma, uma decisão especial, justamente por isso tem que ser bastante pensada, mas que o cliente não precise ficar nessa instituição por contrato, né? E sim porque tem os produtos mais inovadores, tem o time que mais auxilia, tem ali a participação o poder, inclusive, né? O indireto, ele acaba sendo o nosso cliente e tem o poder de falar, olha, eu quero esse produto novo, será que a gente consegue desenvolver? E o nosso time, ele sempre foi muito aberto com relação a novos produtos, inclusive ouvindo muita coisa de cliente, né? Então, bem legal a gente saber de tudo isso, é bem especial. Queria ouvir então um pouco de vocês. O Jorge, ele trouxe um pouco desse manifesto. Quem é nosso cliente sabe desse manifesto que a gente fala ali com vocês, de conquistar vocês a cada dia, porque a gente tem um produto incrível, porque as pessoas que programam isso aqui são pessoas que leram todo o manual,
É um time que está sempre à frente da inovação, que cuida com todo carinho desde o onboarding de vocês, o suporte depois, o nosso time de suporte incrível, inclusive a gente está com audiência hoje aqui de parte do time de suporte, a Bru, a Monique, o Elias do nosso time de desenvolvimento. Então são pessoas que compõem a UV, que fazem um time incrível, né, pra gente entregar o melhor para vocês. Então, Sibelius, por que vocês foram malucos para fazer esse manifesto de não queremos amarrar vocês por contrato? Conta um pouquinho de quão especial é isso. Por que essa decisão? Eu acho que quando a gente começou, né, a fazer a UV, né, eu acho que bem no início lá, a gente começou integrando com os bancos, e aí depois Banks as a Service, e aí todos os contratos tem várias cláusulas meio de maldade mesmo, né? Você não consegue cancelar, é bem difícil cancelar mesmo, tudo é difícil cancelar, volumetria mínima. E a gente queria fazer diferente mesmo, a gente queria ganhar do jeito certo, né? Ganhar com o melhor produto, que eu acho que é como a gente acredita mesmo, né? Eu acho que é uma coisa americana, né? Os produtos, então todos os produtos da UV já tem o preço, já está público também, eu não estou escondendo nada, tá? O nosso contrato é bem justo, bem fair mesmo, tenta fazer um contrato bem justo para as duas partes, sem pegadinhas, né? O preço também público, as APIs públicas também, que é o que a gente acredita. Outra coisa que é super importante é a questão do suporte, né? Então acho que o suporte é super importante, as pessoas, não sei se elas levam a sério ou não, mas se você já tem um atendimento ruim, você vai querer um suporte bom, tá? E como é um projeto, é um grande projeto, tá? O indireto é um grande projeto, a volumetria é super grande normalmente, então tem que ter um suporte mesmo, tá? Não é um projeto simples, é um projeto complexo, mesmo com a UV, não é um projeto simples, tá? É um projeto, não sei, se você for bom tecnicamente, uns 3, 4 meses, tá? Mesmo sendo indireto, é um projeto difícil, até você acertar tudo, até você encaixar no seu core bancário ou não. Então é um projeto difícil que você precisa do suporte, senão não vai dar certo. Então vai ser difícil você passar no site homologatório, vai ser difícil você entender como funciona tal coisa. E as coisas vão mudando, né? As mensagerias, o catálogo lá do Banco Central, isso daí pode causar alguns bugs estranhos que talvez se você não tiver o suporte você não vai entender e não vai corrigir rápido, tá? Então acho que isso é importante. Até a nossa solução de Banks as a Service, se você não quiser virar IP ainda, a gente não tem o custo inicial também, né? Acho que todas as soluções de Banks as a Service, normalmente você tem um setup super grande. No nosso caso, a gente tem as APIs, você cria lá e já sai usando, né? Que é uma coisa super diferencial, né? Exatamente. No final é até melhor pra gente, porque a gente tem mais contas, né? Tem mais clientes, e a gente consegue ver as contas individualizadas, que é uma coisa que, na verdade, deveria ser incentivada a ter mais conta individualizada do que uma conta única, que é aquelas contas bolsões, né? Que a gente não recomenda. Rodar vários clientes na mesma conta, né? Que é o caso de alguns marketplaces. Para marketplace até faz sentido, né? Que só faz o repasse. Mas o ideal, pelo menos na nossa visão, é você ter a melhor solução, o melhor produto e ganhar pelo melhor produto, pela melhor parte técnica, tá? Perfeito. Então esse é o nosso objetivo. Exatamente. Jorge, comenta então sobre o vamos conquistar o cliente sempre e a gente não fazer essas amarras. Eu gostaria de um comentário seu também. É muito... Dando outro ponto de vista sobre essa fala, tá, Ju? É muita cultura de que... Do que o consumidor... Pensa a gente no nosso consumo pessoal, nosso consumo B2C. A gente consome muitos produtos que tem essa filosofia. Então você usa Netflix porque você cancela quando você quiser. Você consome, sei lá, uma solução Spotify ou outra solução porque você tem a flexibilidade de escolher a que para você faz mais sentido. Então a gente pensa que esse mesmo pensamento tem que ser aplicado para o B2B e também para o B2B de projetos difíceis, como é o do Pix indireto. Então por que não o meu parceiro pode escolher a qualquer momento ele cancelar? Se eu confio no meu produto, se eu confio na minha competência, se eu confio no que eu estou entregando para ele, eu não tenho que ter medo disso. Perfeito. Então a gente acredita muito no que a gente desenvolve e trabalha para construir. Então isso que a gente oferta para o nosso cliente. E não, talvez, vender para ele um cenário maravilhoso, travar ali num contrato predatório para ele, um contrato com muitas maldades, e ter o cliente por uma obrigação contratual e não uma obrigação de competência. A nossa lógica é o inverso. É muito a cabeça realmente da Netflix. Você cancela quando você quer. Você tem a autonomia de escolher quem é o parceiro que vai te atender e vai te dar o melhor suporte, a melhor solução. E a gente, quanto UV, busca ganhar pela competência, ganhar pelo melhor produto. Então, essa é um pouco da filosofia que rege a nossa forma de fazer negócio. Perfeito.
Bom, a gente está chegando ao fim desse episódio, então eu gostaria de convidar você que está pensando em se tornar uma instituição de pagamento, se quiser começar testando através do BaaS, né, do Bank as a Service, conhecer as nossas soluções, ou se também já quiser conversar direto sobre a possibilidade de virar a chave para IP, também chamar o time da UV. A gente vai deixar aqui embaixo na descrição do episódio formas de você nos contatar, ou o UV Tester que a gente comentou. E para quem que é, então, que a gente está conversando aqui, né? Você que está buscando o produto, seja auxílio para passar nos testes do Banco Central, a gente pode ajudar vocês nisso, ou abertura de contas e entender como funciona esse universo da UV, testar o nosso sandbox, para ver se faz sentido antes de você contratar. Então, convidar vocês a conhecer todo esse ambiente, conhecer um pouco da UV. Até a gente leva algumas pessoas que são nossos clientes, né, alguns dos nossos clientes no nosso data center, para conhecer um pouco dessa infraestrutura, o nosso direto de verdade tangibilizado através ali das máquinas. Então fica o convite para você ser nosso cliente, conhecer todo esse mundo da UV. E eu gostaria de uma palavrinha final. Jorge, começa dando uma palavra final sobre a UV, sobre o indireto, para o pessoal aqui. Não, show de bola. Excelente, Ju. O que eu posso dizer para todo mundo que está acompanhando a gente aí, que está gostando desse conteúdo? A gente vai continuar essa produção de conteúdo para ajudar indiretos. Como o Sibelius comentou lá no início, parece um conhecimento um pouco escondido. E a gente quer colocar luz sobre isso, então a gente vai ter outros episódios aí mais focado na parte jurídica, depois mais focado na parte de processos, com parceiros que a gente conhece, outro episódio também de core bancário. Então a gente vai fazer uma série de episódios aí focado na operação de uma IP, de uma instituição de pagamento com o participante Pix. E aí eu espero que a gente possa contribuir para o teu negócio, para a tua operação, para que você realmente consiga inovar, que eu acredito que é aí que sim que está o diferencial. O Pix, ele é muito simples para o uso. Ele tem toda a tecnologia por trás para poder ser tão simples dessa forma. Mas o que de fato gera valor para o Pix é a inovação que você vai aplicar em cima dele. Desde inovação de integração, inovação de soluções. Então, o nosso papel aqui é buscar deixar isso muito transparente, muito claro para qualquer um que queira implementar e ser participante da rede Pix, saber exatamente o passo a passo disso, para que aí sim consiga se construir cada vez mais produtos que inovem, utilizando todo o sistema financeiro brasileiro, e também consiga cada vez mais democratizar o acesso ao sistema financeiro do nosso país. Show demais. Eu acho que é o que o Jorge comentou mesmo, né? A gente acredita que o Pix ainda está bem no começo, tá? Eu acho que tem muita coisa acontecendo. Eu acho que esse ano está sendo incrível. O Pix automático, vai vir o Pix parcelado, o Pix aproximação. Então tem muita inovação para construir em cima do Pix, tá? Então a gente está criando toda essa infraestrutura para que outras empresas também consigam inovar em cima do Pix, tá? Então você pode ser instituição de pagamento ou não ter a licença, tá? Mas você deveria tentar inovar em cima do Pix, tá? Eu acho que é uma mega oportunidade. Eu acho que ainda tem muita coisa para se fazer no Pix, tá? Acho que Open Finance, CTP, outras frentes também tem muita coisa para a gente conseguir criar novos negócios no Brasil, tá? E fazer a economia do Brasil crescer mais. Perfeito. Acho que é isso. Muito obrigada. E vocês que querem nos acompanhar, então sigam a gente no LinkedIn, através da UV, nas nossas redes sociais também, no Instagram, @UVBR. E convido vocês então a conhecer e inovar com a UV através do Pix, que é direto de verdade. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal.